Boa noite. É um prazer, é uma alegria abrir a sessão da noite de 14 de julho na Academia Mineira de Letras, aqui recebendo o professor Paulo da Luz Moreira, da Universidade de Oklahoma, que vai nos falar sobre o modernismo. Eu quero dizer que é uma alegria receber mais uma vez o Paulo, que é mineiro de Belo Horizonte, formou-se em letras na UFMG em 98, fez o seu mestrado e o seu doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, em literatura comparada, e desde 16 dá aulas em Oklahoma. Ele já esteve aqui, pelo menos comigo, né? Fazendo uma conferência memorável sobre Juan Rulfo, da qual jamais esqueceremos, né? Foi uma belíssima noite de reflexão e debate sobre a obra desse incrível escritor. E nós estamos nos beneficiando aqui dessa temporada do Paulo em Belo Horizonte. É um prazer para a Academia Mineira de Letras, né? Ter o Paulo aqui falando para o nosso público. Eu quero registrar com muita alegria aqui a presença do presidente eleito do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Dr. Zé Carlos Cerufo, da presidente da Academia de Letras de Nova Lima, a escritora Elce Doroteia Lopes. Muito obrigado pela sua presença, viu, presidente? Que faz um trabalho muito bonito em Nova Lima, é uma professora dedicada há décadas a formar as crianças e os jovens de Nova Lima. Muito obrigado, professora Simone von Rondon, aos familiares também aqui do professor Paulo, que aqui se encontram, a Letícia, o Samuel, a Olívia, muito obrigado pela presença. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. É um privilégio. A casa é sua e sempre será. Obrigado. Eu peço, então, aplausos de boas-vindas a Paulo da Luz Moreira. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui, né? Como já explicou, né? Apesar de eu estar fazendo carreira no exterior, né? Aqui é minha casa. Infelizmente, a pandemia me manteve afastado de Belo Horizonte por quase 3 anos, mas nós voltamos sempre que podemos e passamos aqui uma boa temporada nos renovando e nos renovando mineiramente também, né? Bom, eu vou começar falando que eu estudo o modernismo, não apenas o brasileiro, há muitos anos. Na verdade, ele esteve envolvido desde o meu projeto de doutorado, que envolvia Guimarães Rosa. Mas envolvia também William Faulkner e Juan Rulfo, o escritor mexicano. E isso me fez ler bastante sobre o assunto, não apenas em português, mas também em inglês e espanhol, em cada uma dessas 3 tradições, tentando entender, né, as possíveis conexões entre uma palavra, especialmente em espanhol, ela é exatamente igual, embora pronunciada obviamente diferente, mas é exatamente a mesma palavra, mas que tem um significado bastante diferente em cada uma dessas línguas, e buscando então entender melhor o que acontece, né, com esse termo do modernismo, né? E uma questão que é para mim muito importante é que a gente aqui no Brasil, as coisas recebem nomes, e não é exatamente, pelo menos em literatura, né, os movimentos, eles recebem um nome, e esse nome nem sempre é uma coisa planejada, nem sempre alguém especificamente batiza esse movimento, né? E no Brasil, calhou de nós chamarmos a nossa vanguarda, as nossas vanguardas dos anos 20, de modernismo, que é o mesmo termo aplicado também para um movimento cultural e estético bem mais amplo do que esse. E isso tem gerado, na minha opinião, algumas confusões. Porque alguns escritores brasileiros, por exemplo, que notoriamente rejeitavam o modernismo dos anos 20, são hoje considerados modernistas de segunda fase, de terceira fase até, né? E, por outro lado,
alguns dos nossos grandes escritores do início do século, do final do século XIX e início do século XX, são relegados a uma espécie de limbo historiográfico e são chamados de pré-modernistas, né? Provocativamente, eu diria que o nosso grande escritor modernista, se nós formos tomar a palavra modernismo como esse grande movimento estético que abarca desde o último quarto do século XIX até pelo menos os anos 60, se nós formos chamar de modernismo isso, o nosso grande modernista é Machado de Assis. Algo que fica um pouco ilegível no Brasil, de acordo com como a gente aprende até literatura nas aulas e nos manuais, né? A segunda questão que para mim é muito importante e que, de certa forma, sai desse desenvolvimento que eu fiz inicialmente, é que essas vanguardas dos anos 20, elas têm uma importância histórica nos anos 20, e elas têm depois uma importância histórica muitíssimo diferente, dependendo das leituras que foram feitas sobre elas posteriormente. Eu costumo brincar com amigos meus que se um meteoro caísse em São Paulo em fevereiro e destruísse o Teatro Municipal de São Paulo, nós talvez só nos lembraríamos da morte do Graça Aranha, como uma nota de rodapé. Nenhuma daqueles grandes modernistas, reconhecidamente grandes modernistas, ainda tinha chegado, talvez com exceção de Anita Malfatti, né, tinha chegado a escrever o melhor de suas obras, o mais interessante, o mais potente das suas obras. E o que nós conhecemos hoje é um pouco reflexo da fortuna crítica, né, do que aconteceu depois dos anos 20, de como esses escritores e como esses intelectuais e como esses artistas foram lidos e relidos, e, como eu brinquei no meu título, às vezes resgatados, às vezes sequestrados. E depois eu explico por que essas duas palavras estarem juntas assim, né? O meu tema, então, hoje, é a acidentada fortuna crítica da antropofagia, do completo esquecimento à centralidade cultural. Algo único entre as vanguardas do século XX. Marco 4 momentos para delinear essa trajetória. É esse o botão? E da direita. Estava apertando da esquerda, burramente aqui. O primeiro momento envolve as atividades de escritores e artistas com a revista de antropofagia, que publicou o Manifesto de Oswald de Andrade em seu primeiro número, envolvendo mudanças de direção e polêmicas até o fim súbito da revista, um ano depois. O que se segue são manifestações de repúdio à antropofagia e ao modernismo em geral durante os anos 30. Oswald de Andrade, breve e de forma mal sucedida, tenta, né, retomar a antropofagia como conceito filosófico nos anos 50. E esse eu considero que é um epílogo um pouco melancólico desse primeiro momento da antropofagia. O segundo momento começa depois da morte de Oswald de Andrade. A partir de 1956, os jovens reunidos no grupo Poesia Concreta começam a mencionar repetidamente começam a mencionar repetidamente o nome Oswald de Andrade. Inicialmente muito brevemente e sem mencionar a antropofagia, privilegiando a retórica de modernização do Manifesto Pau-Brasil e do livro de poemas com o mesmo título de 1924. Um terceiro momento começa na segunda metade dos anos 60, com a reedição dos textos do Oswald, que estavam fora de mercado, às vezes durante 40 anos, né? E com a redenção, né, de uma figura que até então era considerado uma espécie de modernista maldito, né, e visto como uma figura inconsequente e menor do modernismo, tendo sido, inclusive, excluído de antologias sobre o modernismo
que já tinham sido feitas algumas poucas até aquele momento, né? Oswald de Andrade e Antropofagia começam a aparecer com destaque em 3 marcos culturais daquela época, da segunda metade dos anos 60. Na exposição Nova Objetividade Brasileira, depois eu vou conversar mais sobre esse assunto, no álbum musical coletivo Tropicalia Opanis et Circenses, na peça teatral O Rei da Vela, do próprio Oswald de Andrade, escrita em 1933. A partir daí, diversos artistas, cineastas, músicos, dramaturgos e escritores passam a manifestar admiração publicamente, tanto a Oswald como ao Manifesto Antropófago. Em seguida, a publicação das obras completas e uma produção crítica de alta qualidade dos anos 70, né, fecha essa volta triunfal de Oswald de Andrade e do Oswald e da antropofagia principalmente, né? Agora ele é Oswald, o antropófago principalmente, né? Finalmente, o último momento da história da recepção de Oswald de Andrade e do Manifesto tem como seu momento mais marcante a 24ª Bienal de São Paulo, em 1998, quando os curadores Adriano Pedrosa e Mário Herkenhoff escolheram a antropofagia como conceito central para organizar o evento. No século XXI, a antropofagia tornou-se exatamente o ponto de contato entre 3 artistas brasileiros que alcançaram, infelizmente muito depois de mortos, altíssimos níveis de visibilidade global. São artistas plásticos, são 3. Tarsila do Amaral, contemporânea do Oswald, Lígia Clark, Lígia Clark é mineira, e o Hélio Oiticica, né? Todos os 3 hoje muito reconhecidos, consagrados com grandes exposições retrospectivas nos Estados Unidos, no caso da Lígia e da Tarsila no MoMA, e monografias, e livros, né, e todos eles sempre falando sobre a antropofagia. Né? Então agora eu não vou chegar nessa última parte, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, mas eu vou falar um pouco mais sobre esse retrospecto dessa história, né? O primeiro número da revista de Antropofagia continha um manifesto famoso, mas também notas do editor Antônio de Alcântara Machado, descrevendo a revista como um modelo, como um veículo ecumênico e eclético, aberto a todos os modernistas depois de 1922. E aqui eu cito o Alcântara Machado. Até em 1923 havia aliados que eram inimigos. Hoje há inimigos que são aliados. Fecha aspas. As 9 páginas continham poemas, notícias e resenhas assinadas pelo que nós hoje conhecemos como a nata do modernismo. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Guilherme de Almeida, o Grupo Verde de Cataguases, Augusto Meyer e Álvaro Moreira. Entre as páginas 3 e 7 desse primeiro número, as páginas que contêm o manifesto de Oswald de Andrade, está um longo ensaio sobre a língua tupi, assinado por ninguém menos do que Plínio Salgado, o futuro líder do integralismo. Tá ali a página, termina ali a assinatura do manifesto, né? E depois, aliás, mentira, termina com a assinatura do Plínio ali e depois continua o manifesto antropofágico logo em seguida, né? Em uma nota insistente, na última página da revista, assinada de novo por Alcântara Machado e também por Raul Bopp, o ecletismo da revista é reafirmado, tá? E essa citação aí. A revista antropofágica está acima de quaisquer grupos ou tendências. Aceita todos os manifestos, mas não bota manifesto. Aceita todas as críticas, mas não faz crítica. Nada tem a ver com os pontos de vista de que por acaso seja veículo. Não tem orientação ou pensamento de espécie alguma, só tem estômago. Então vocês podem ver que a própria revista não assume o manifesto que aparece como seu, né? Ele aceita todos os manifestos, mas ele não assume nenhum deles, né? Isso vai gerar uma série de tensões que eventualmente vão culminar com a saída do Alcântara Machado e a segunda dentição da revista, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o manifesto, né? O manifesto mescla com verve e concisão 4, na minha maneira de ver, na minha leitura, 4 tópicos relacionados.
criando aquele texto potencial, conjectural e multifacetado que caracteriza a enciclopédia aberta, de acordo com Ítalo Calvino. Há uma defesa de uma relação, essa talvez é a parte mais conhecida do manifesto, uma defesa de uma relação dialética entre o que é seu, o que é próprio, e o que é estranho, o que é do outro, no contexto, e isso é imediatamente levado para a identidade nacional. Mas no manifesto ele está colocado de uma forma bastante geral, não ligada apenas ao Brasil. Né? É uma analogia entre o processo de seleção e apropriação e o canibalismo ritual como descrito pelos europeus em diversos textos coloniais. Né? Essa analogia é parte de uma revisão do passado pré-colonial como uma idade de ouro idílica e primitivista que foi além das utopias modernas na promoção da felicidade e na liberdade da repressão. Né? Então está aí a dialética, né? E depois essa suposta idade de ouro. Tá lá, né? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Né? Esse passado pré-hispânico serve como pano de fundo para protestar contra o peso das repressões sociais e sexuais de fundo religioso que os colonizadores portugueses trouxeram e impuseram. Opressão cultural, social e sexual identificada com o patriarcado. E claro que a gente pode depois conversar sobre o que significava esse patriarcado dentro desse contexto aí dos anos 20. Né? Mas aqui tem a Alegria à Prova dos Nove e outras várias partes, fragmentos do manifesto que tratam disso. Né? Essa negação do patriarcado colonial e neocolonial desemboca num chamado para uma nova revolução, capaz de criar uma nova era de ouro, de autoconfiança cultural e total liberdade das repressões. Né? Esse famoso trecho, né? Queremos a Revolução Caraíba, né? Sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias. Cada um desses 4 tópicos principais cada um desses tópicos é desenvolvido em epigramas curtos, em fragmentos, mas eles adquirem uma certa profundidade porque esses fragmentos dispersos eles se desenvolvem e complementam uns aos outros. Também é de se notar 3 redes de referências textuais concisas e cheias de ironia que vão se desenhando aos poucos no manifesto. Uma é essa aqui. Né? Então, ela é uma rede de trabalhos de ensaístas, filósofos, antropólogos e psicólogos, modernos, até alguns contemporâneos do manifesto, e não alguns obscuros hoje em dia, né? Outros como Freud e Nietzsche, muito conhecidos até hoje em dia, mas outros aí, naquela época, muito importantes, muito conhecidos, e talvez obscuros hoje em dia, né? Mas aí a gente tem que sair atrás e descobrir o que isso significa. Né? A outra rede de referências que ele vai montando é uma referência à história do Brasil, né? Especialmente ao passado colonial. Né? E aí vão referências desde José de Anchieta e Hans Staden, e Antônio Vieira, a Dom João VI e o Visconde de Cairu. Né? E aí, então, há uma terceira rede, né? Que eu depois resolvi desligar dessa segunda rede aí, que seria a rede com uma série de figuras, né? Algumas míticas, lendárias, outras literárias, né? Como Guaraci, Jaci, o Jabuti, a Cobra Grande, Iracema, né? E Antônio de Mariz, personagem português do Guarani. Né? Então, essas redes aí vão se construindo, essas 3 redes, né, vão se construindo no manifesto, ao mesmo tempo em que esses 4 tópicos, então, vão sendo trabalhados em 50 fragmentos curtos, cheios de verve e de um senso de humor sarcástico. Sem patriotadas aqui, eu já li dezenas de manifestos do modernismo, das vanguardas, e o manifesto antropófago realmente é muito interessante.
né, bem superior à média desse tipo de manifesto, os manifestos futuristas, mesmo os manifestos surrealistas, os manifestos estridentistas dos mexicanos e outros manifestos semelhantes. Depois que você começa a ler um e ler outro e ler mais um, os manifestos dadaístas, né? É um manifesto muito interessante, justamente porque ele consegue criar essas redes intertextuais e criar esses tópicos e desenvolvê-los de certa forma, né? Depois de 10 números sobre essa direção eclética, né, Oswald de Andrade e seu círculo mais próximo, Jaime Adur da Câmara, Tarsila do Amaral, Raul Bopp, Oswaldo Costa, Geraldo Ferraz e Patrícia Galvão, assumem o controle da revista Antropofágica e começam a sua segunda dentição. Isso é em março de 2029, tornando-se um veículo para as ideias do grupo. Eles são oficialmente chamados de órgão do Clube de Antropofagia. Também a revista deixa de ser revista, né? Ela adquire um novo formato, ela vira uma página, né, do suplemento de domingo do recém-criado Jornal Diário de São Paulo. Trabalhos de modernistas vários, não ligados aos antropófagos, continuam aparecendo. Jorge de Lima, Augusto Meyer, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, mas grande parte do espaço nessa segunda dentição é dedicada à prosa jornalística de opinião, assinada com pseudônimos, e normalmente colunas direcionadas contra aqueles que eram vistos como inimigos da antropofagia. E aí eles vão aumentando com o passar do tempo. Então vai de Graça Aranha e Tristão de Ataíde, depois chegando a Mário de Andrade, a Carlos Drummond de Andrade, Cassiano Ricardo, Augusto Frederico Schmidt, são os alvos principais da antropofagia. Mário de Andrade não inicialmente, mas depois tornam-se objeto de crítica muito desleal, às vezes, não? Muito violenta, muito acérbica, muito crítica, não? O último número da segunda dentição sai em agosto de 1929, ou seja, 5 meses depois desse suplemento semanal, desse suplemento de domingo aparecer, né? Porque as críticas extremamente ácidas ao catolicismo levaram o editor do Diário de São Paulo, Rubens do Amaral, a terminar abruptamente a página de domingo. De acordo com Raul Bopp, o grupo ainda tinha planos ambiciosos para um congresso de antropofagia em 1931 e uma série chamada Bibliotequinha Antropofágica. Mas tudo termina abruptamente quando Oswald de Andrade termina seu casamento com Tarsila do Amaral por causa do seu relacionamento com a então bastante jovem Patrícia Galvão. Ou seja, termina com um bafafá digno de novela. O colapso da Bolsa. Bom, e aí o colapso da Bolsa de Nova York e a Revolução de 30 indicam uma mudança radical do cenário cultural logo depois da dissolução da antropofagia. Já em 1933, Oswald de Andrade, aqui são as 3 redes, os 4 tópicos e as 3 redes, como elas aparecem no manifesto, né, com cores na ordem em que eles vão aparecendo no manifesto. Então, onde estão as citações dos autores, onde estão os lugares e tal, como que essa coisa vai se entranhando aí. Você tem figuras históricas, autores, lugares, figuras indígenas, eventos históricos e figuras literárias, e como que elas vão se tecendo aí e fazendo, em que ordem elas aparecem no manifesto, né? Então, já em 1933, Oswald de Andrade escreve um prefácio para o seu romance Serafim Ponte Grande, chamando-se a si mesmo, nos anos modernistas, de palhaço da burguesia, e o movimento modernista como um todo dos anos 20 como um mero sarampão antropofágico, né? E o sarampo, né, uma doença altamente contagiosa, mas relativamente breve, né? Quando Tarsila do Amaral faz uma exposição solo no Rio de Janeiro, em 1933, as 2 peças novas que chamam mais atenção são aqueles 2 quadros ali, ó, Trabalhadores e Segunda Classe, que também já indicam uma mudança de direção temática e estética da pintora. Uma figura super importante, claro, na antropofagia.
né? Anos de dificuldades financeiras e de ostracismo se seguem, né? Já nos anos 50, Oswald de Andrade tenta, através de textos curtos publicados, como A Marcha das Utopias e uma monografia de filosofia chamada Crise da Filosofia Messiânica, ele tenta reviver a antropofagia agora como um conceito filosófico e dentro de um ambiente acadêmico, mas eles são ignorados ou rechaçados. Ele não tem ele se sente, aliás, profundamente frustrado, né, com a falta de receptividade. Agora, vocês podem ver, esse aí é um trechozinho, né, de um desses textos, que dá para ver que realmente ele é muito datado e muito problemático, né? Então, essa fase, às vezes, tem algumas pessoas que tem pessoas que ignoram essa fase da antropofagia e tem pessoas que procuram encontrar grandes revelações nesse período, esse último respiro da antropofagia com Oswald de Andrade. Mas realmente os textos, eu por obrigação profissional li, mas realmente eles não têm a metade do interesse. Realmente o manifesto, essa prosa fragmentária, o manifesto era realmente a praia do Oswald de Andrade. Uma monografia científica, para ele, não era exatamente o formato que se conformava melhor com o temperamento artístico dele, né? Bom, o subsequente ostracismo de Oswald de Andrade foi descrito pela sua filha Marília de Andrade nos seguintes termos: os pais de minhas amigas, mesmo os mais intelectualizados, nunca haviam lido nenhum de seus livros. Não havia exemplares deles na biblioteca da escola, e depois que eu entrei no ginásio, constatei desoladamente que seu nome sequer constava das antologias de literatura brasileira no capítulo sobre o modernismo. Rudá, o filho mais velho do Oswald, descreveu seu pai envelhecido e doente como um homem angustiado pela condição de ser um criador de vanguarda semi-isolado. Quando Oswald, então, morre, né, numa nota ao anúncio da morte de Oswald de Andrade, um texto do Carlos Drummond de Andrade, ele descreve a antropofagia como expressão de uma personalidade volúvel e incoerente, que oscilava entre o provocador iconoclasta e o sentimental ofendido. Aqui eu abro aspas para o Drummond. Oswald de Andrade construiu toda uma filosofia da vida e uma teoria sociológica para justificar o exercício de sua tendência ao sarcasmo. Apelidou isso de antropofagia. Quer dizer, ele está claramente aqui tirando importância, né, à antropofagia, né? No mesmo momento, Antônio Cândido, mesmo na época da morte, né, contrastava Mário de Andrade e Sérgio Milliet com Oswald de Andrade, que ficava meio à margem. Para Cândido, a antropofagia era um conceito vago, resultado natural para um escritor que se destacava pela excelência, com elipse, a alusão, o corte, o espaço branco, o choque do absurdo. E figurava como mais uma iteração de uma tradição literária no Brasil, desde Basílio da Gama e Santa Rita Durão, que dava destaque ao confronto entre as culturas indígena e portuguesa. E aí tem a citação do Cândido. É difícil dizer no que consiste exatamente a antropofagia, que Oswald nunca formulou, embora tenha deixado elementos suficientes para vermos embaixo dos aforismos alguns princípios virtuais, que a integram numa linha constante da literatura brasileira desde a colônia, a descrição do choque de culturas. Ou seja, então, Oswald de Andrade morre, ele basicamente cai num ostracismo praticamente completo, né? E, particularmente, a antropofagia é lida dessa forma aí, como um capítulo curioso, interessante, mas não exatamente forte ou potente do modernismo, né? Bom, aí passamos para o segundo momento, né? Que eu chamo de o herói da vanguarda. Logo após a morte de Oswald, os então jovens integrantes do grupo Poesia Concreta começam a mencioná-lo em seus textos programáticos. O livro Teoria da Poesia Concreta, que chega até o início dos anos 60, mostra essa lenta transição. Nos primeiros textos, ainda nos anos 50, Oswald era mencionado brevemente, ficando de fora da constelação formada por Mallarmé, Apollinaire, James Joyce, Ezra Pound e E. Cummings.
Em 57, Haroldo de Campos menciona Oswald e João Cabral do Melo Neto como autores de, entre aspas, raridades que nadam contra a maré. A maré de mediocridade da poesia brasileira. Pinhatari se refere a Mário de Andrade e Oswald de Andrade como autores de, eu abro aspas aqui, raras e casuais realizações. E João Cabral como o primeiro ataque lúcido contra o jargão lírico e a peste metafórico-liriferante que assola a poesia nacional e mundial. Essa citação do Décio. Né? Os concretistas tendiam a ser extremamente condescendentes com o modernismo brasileiro, especialmente porque, com a poesia concreta, a poesia brasileira seria, pela primeira vez, totalmente contemporânea. O Oswald de Andrade, que os interessa, era o autor dos poemas Minuto e dos poemas Pílula, de Pau-Brasil, que aplicavam métodos futuristas para a destruição do verso e da sintaxe convencionais, que são da bête noire, né, os grandes inimigos assim, dos concretistas. A partir dos anos 60, o próprio concretismo começa a incorporar a literatura brasileira no seu paideuma, como uma espécie de reação às críticas que eles receberam. Aí começam a entrar, né, na sua constelação de autores interessantes para os concretistas, começam a entrar Gregório de Matos, Souza Andrade, Corpo Santo, Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa. Eles são merecedores de atenção crítica, mas essa crítica feita a eles pelos concretistas, ela é sempre descrita como um resgate de obras relegadas ou ao ostracismo ou à incompreensão, pelas chamadas forças reacionárias do academicismo e do jornalismo brasileiro, e elas são, então, reavaliadas e promovidas como antecipadoras ou confirmadoras dos princípios do vanguardismo formalista construtivista, que é o do grupo da poesia concreta. Então, cada resgate da poesia concreta equivale a uma reconsagração da poesia concreta. Eles são bons porque eles antecipam o que nós fazemos, que é o futuro da literatura. Sem abandonar o mito construtivista do progresso formal nas artes, a poesia concreta gradualmente incluía e reinventava o passado, seguindo seu herói, Ezra Pound, apropriando-se através da tradução ou da reedição do trabalho daqueles que pudessem servir de modelos para a prática literária contemporânea. Não era no Oswald de Andrade, do Manifesto Antropófago, que os concretistas encontravam esse ideal. Para entender o manifesto, para entender para entender como o Manifesto Antropófago faz sua volta triunfal, talvez seja útil que contrastemos as capas da revista Neugandres com a do livro Teoria da Poesia Concreta, que é um livro que foi lançado em 1965, um ano aqui é importante. A revista dos anos 50 favorece tons monocromáticos e arte abstrata geométrica, enquanto o livro de 1965 mostra personagens como Mandrake e o brasileiro Amiga da Onça, a maneira da pop art, com balões com frases irônicas. O pré-histórico personagem Brucutu declara que, entre aspas, a poesia é concreta e participante. A adição do termo participante é digno de nota. Já em 1962, Haroldo de Campos respondia aos críticos que consideravam um grupo alienado em A Poesia Concreta e a Realidade Nacional, incorporando novas pautas, deslocando-se de um formalismo mais restrito para discussões sobre cultura e suas implicações políticas e sociais. A mudança é uma resposta não apenas ao crescimento vertiginoso da indústria cultural consumista e sua influência em todas as esferas culturais, mas também à exacerbação da crise cultural e política fomentada pela Guerra Fria, que culminaria com o golpe de 1964, no momento em que era grande a demanda por participação e relevância política das artes em geral. A mudança não é brusca e também não é assumida como tal. A pop art é vista simplesmente como mais uma vanguarda, mais uma iteração da tradição modernista de rupturas. O comprometimento com o modernismo de corte construtivista não se deixa afetar pela crítica ao eurocentrismo e ao imperialismo ou pelas discussões sobre identidade nacional. Pinhatari soluciona a questão assim. A atual pop art americana, também batizada de, entre aspas, neodadaísta, o primeiro movimento de vanguarda autêntico dos Estados Unidos para o mundo. Também uma rebelião contra a cultura europeia, uma arte antropófaga.
Eu acho que se você encontrasse os artistas da pop art americana e falassem com eles que eles eram uma vanguarda, eles ririam na sua cara, certamente. Mas eles são pintados, vamos dizer assim, como neo-dadaístas nesse contexto, né? A menção ao dadaísmo já indica uma mudança de ênfase do modernismo construtivista para um outro modernismo que acomodava a paródia, a iconoclastia e mesmo a anarquia. Agora a cultura brasileira passava do atraso em busca de uma cultura de exportação, que é a mensagem dos concretistas durante todos os anos 50, para o Brasil se transformar numa vanguarda na revolta contra os valores burgueses e eurocêntricos. A Oswald da linguagem concisa e sintética do pau-brasil, com seus poemas feitos de fragmentos de crônicas coloniais, à maneira dos ready-mades de Marcel Duchamp, se juntava agora o Oswald iconoclasta, anárquico, libertário e primitivista da antropofagia. Num contexto um pouco mais amplo, essas mudanças seguem a ida da crítica construtivista ao subdesenvolvimento feita pelo CEPAL para a crítica radical da teoria da dependência e as novas interpretações de Freud, que saem de uma visão negativa, mas descritiva e resignada da função da repressão na vida social para, por exemplo, um desejo de desenvolver uma libido transformada além do princípio da performance. Aqui eu começo a citar um autor muito influente nos anos 60, o Marcuse. Muitas coisas o freudianismo que a gente conhece de hoje foi em grande parte formatada por esse pensamento do Marcuse, porque o freudianismo, digamos, do Freud, ele vê a repressão como uma certa resignação. Da repressão depende a civilização. Sem repressão não há civilização. Então a repressão é mais ou menos um fato da vida, né? E aí, a partir de escritores como o Marcuse, da escola de Frankfurt, você começa uma junção entre marxismo e freudianismo, em que ele vê o princípio da realidade não como uma coisa ahistórica que sempre existiu e sempre é igual, mas como uma coisa que vai se modificando através dos anos. Então, que o seu princípio da realidade pode ser diferente e, portanto, a repressão sexual, a repressão pode ser também combatida e pode haver uma liberdade maior, né? Aqui, várias frases aqui do Marcuse que eu uso. Fazer do corpo humano um instrumento de prazer mais do que um instrumento de trabalho, né? Um caso que eu acho que é bastante elucidativo nesse caso é o seguinte. Em 1933, a Patrícia Galvão, Pagu, escreve um romance que eu recomendo, é um romance excelente, O Parque Industrial. Tá? O Parque Industrial ele é recebido com uma certa incompreensão, não é muito bem recebido pela crítica naquele momento. O Murilo Mendes escreve uma crítica. O bom escritor, mesmo quando ele erra no seu julgamento, ele diz alguma coisa que é de muito serviço para nós, né? O Murilo Mendes ele diz assim: o Parque Industrial é anunciado como um romance proletário, a moda, né, do início dos anos 30, mas ele não é um romance proletário, porque parece que, aí eu cito um pedaço daquela citação maior ali, parece que para a autora o fim da Revolução resolver a questão sexual. Nos anos 60, esse tipo de livro, em que o fim da Revolução é resolver a questão sexual, seria compreendido perfeitamente, né? E a própria maneira como, no Manifesto Antropófago, o Oswald trata a questão da repressão, uma leitura freudiana, mas trata a repressão como algo do qual nós precisamos nos libertar, também tem uma leitura muito mais fácil a partir dos anos 60. Né? Bom, então vamos ao terceiro momento, né? Longa vida ao rei canibal. Um escritor não pode renascer sem a circulação dos livros. Eu lembro vocês, a segunda edição de Memórias Sentimentais de João Miramar, romance do Oswald, saiu em 1964, 10 anos depois da morte de Oswald de Andrade e 40 anos depois da primeira edição. Ou seja, ele estava simplesmente inacessível, né? Lembrem-se que as primeiras edições dos livros modernistas, praticamente todos saíram em edições muito pequenas, de 500 exemplares, às vezes até menos do que isso, né? Então, era impossível ler Oswald de Andrade antes dos anos 60, com exceção de algumas pessoas que tinham algumas coisas do Oswald, né? Haroldo de Campos anuncia o romance como capital para as experiências literárias que refundiram a literatura brasileira, inclusive algumas em curso atualmente.
Né? Em 66, 2 anos depois, sai Poesias Reunidas. Né? E, de novo, é a primeira vez desde os anos 20 que você tem os poemas do Oswald de Andrade acessíveis ao leitor comum brasileiro. Né? E eles aparecem justamente aí entre 64 e 66, num momento particularmente fértil na cultura brasileira. Em 67, o Haroldo de Campos publica um livrinho que se chama Trechos Escolhidos. É uma antologia de bolso da série Nossos Clássicos, da editora Agir. Eram uns livrinhos de bolso bem pequenininhos, as capas sempre se perdem por aí, é bem vagabunda a edição, mas que era muito importante, porque realmente colocava em circulação uma série de textos aos quais a gente não tinha acesso, né, durante muito tempo, antes da internet principalmente. Né? Pela primeira vez desde a publicação no jornal, na Revista de Antropofagia, em 1928, trechos do Manifesto Antropófago estão acessíveis ao leitor brasileiro. Então, vocês vejam bem que até então, né, leu quem tinha um xerox, nem sei, xerox acho que é muito, mas quem tinha um exemplar, né, da Revista Antropofágica, do primeiro número da Revista Antropofágica. Né? Na introdução a esse livro, Nossos Clássicos, né, da série Nossos Clássicos, Oswald de Andrade é chamado defensor verdadeiro da Revolução Estética. Mas o Manifesto Antropofágico ainda é considerado apenas um indianismo às avessas e era colocado como um complemento natural ao Manifesto Pau-Brasil, que continua sendo o manifesto favorito do Haroldo de Campos naquele momento. Né? Aí nós vamos ver aqui a capa bonita, né, do Flávio de Carvalho para as reedições. Né? E aí a gente chega em 67, o Teatro Oficina, do José Celso Martinez Corrêa, leva aos palcos pela primeira vez desde 1933 o Rei da Vela. Notem que o Rei da Vela foi escrito em 1933, no mesmo ano em que Oswald de Andrade rejeita radicalmente a antropofagia e o modernismo dos anos 20. Né? Ele fala do sarampão e tudo mais, exatamente no mesmo ano em que ele escreve o Rei da Vela. Né? E chama muita atenção não apenas a peça, mas a cenografia do Hélio Eschbauer, né? Que faz referências mais ou menos explícitas aos desenhos e pinturas da Tarsila do Amaral na fase da antropofagia. Né? Ao mesmo tempo, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma exposição chamada Nova Objetividade Brasileira traz uma obra que é uma instalação, mas naquela época o nome não existia, e era o nome dado pelo autor, pelo Hélio Oiticica, era Penetrável, né, chamado Tropicália. Né. Um texto introdutório a essa exposição, a Nova Objetividade Brasileira, o Oiticica menciona a antropofagia, e aí ele coloca a antropofagia como estando no centro das atenções. Né. Ele diz, inclusive, que ele teria lido a antropofagia antes de virar moda, o que aconteceu após a apresentação do Rei da Vela. Para Oiticica, a antropofagia é exemplo da vontade construtiva geral dos artistas e escritores brasileiros desde o modernismo, e define os brasileiros como um povo à procura de uma caracterização cultural, donos de uma cultura eminentemente, aqui eu abro aspas, antropofágica, ou seja, redução imediata de todas as influências externas a modelos nacionais. Então, aqui está a capa, né, do catálogo da Nova Objetividade Brasileira, e ali a citação. Né? Após 40 anos de esquecimento, a antropofagia faz sua volta triunfal no meio da contracultura e das lutas anti-imperialistas, como a culminação do modernismo brasileiro e uma estratégia de luta contra a imposição cultural da indústria. Aqui vai aquele trecho ali. A antropofagia seria a defesa do que possuímos contra tal domínio exterior. E a principal arma criativa, essa vontade construtiva, o que não impediu de todo uma espécie de colonialismo cultural que, de modo objetivo, queremos hoje abolir, absorvendo-o definitivamente numa super-antropofagia. Em 1967, lembramos ainda, além dessa exposição e do Rei da Vela, a gente tem um lançamento do Terra em Transe, do Glauber Rocha. Né? Uma leitura cinematográfica do manifesto do Glauber, escrito em 65, A Estética da Fome,
que tem paralelos com o Manifesto Antropofágico, né? Os dois falam de fome e de comer, embora a matéria ser comida é outra, né? Mas que tratam da fome como um conceito fundador de uma estética nova, né? No caso do Glauber latino-americano, né? A leitura nacionalista anti-imperialista da antropofagia já existia em germe no História do Modernismo, Antecedentes da Semana de Arte Moderna, um livro que o Mário da Silva Brito escreveu no finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, recontando os 5 anos que antecedem a Semana de 22, enfatizando a importância de Oswald como disseminador do futurismo, encorajador de Mário de Andrade e Anita Malfatti e defensor público deles na imprensa. Quer dizer, então, não é que no livro do Mário da Silva Brito, não é que ele levante a bola literária do Oswald, mas ele lembra do Oswald como um importante articulador cultural naquele momento que antecede a Semana de 22. Né? Para Oiticica, a antropofagia não era um conceito vago e nem era complemento da poesia pau-brasil. Simultaneamente anti-imperialista e cosmopolita, o Manifesto Antropofágico era fundamental para o presente e para o futuro da cultura brasileira. Inspirados pelos penetráveis de Hélio Oiticica, Caetano Veloso e Guilherme Araújo organizaram Tropicália, o Panis et Circenses, álbum que conta com o design de Rubens Gershman, que era um dos pintores envolvidos na exposição, e que faz uma capa inspirada pelos Beatles. Né? Caetano Veloso... Essas são as obras completas. Bom, Caetano Veloso e os tropicalistas queriam abraçar não apenas a cultura vernacular brasileira, mas a indústria cultural e mesmo o kit. Ao anunciar que só lhe interessava o que não era seu, Oswald de Andrade atiçava músicos igualmente interessados em bossa nova, na banda de pífanos de Caruaru, em quadrinhos e até mesmo no Coração Materno, canção de Vicente Celestino, grande sucesso de 1937, e na anarquia completa do programa do Chacrinha. Nenhum deles devia ser visto como forças da reação ou inimigos do modernismo, mas como material apetitoso a ser apropriado, canibalizado por artistas interessados em demolir as fronteiras do bom gosto e da sofisticação. Tudo isso seria o oposto do que estaria sendo defendido pelos concretos nos anos 50. Né? Qualquer texto dos concretos nos anos 50 que falasse sobre arte popular ou vernacular ou da indústria cultural consideraria tudo isso um anátema completo. Né? Então, nas palavras do Caetano Veloso, no livro dele de Memórias, né, Oswald de Andrade e a antropofagia tornaram-se o ponto de união entre todos os tropicalistas e seus mais antagônicos admiradores. Enquanto viviam a esperança da revolução terceiro-mundista, a liberação sexual, a contracultura, o ativismo estudantil, né, os novos meios de comunicação de massa e a sua aldeia global, e a tensão claustrofóbica de uma ditadura militar que endurecia num clima de paranoia anticomunista, os artistas e intelectuais do fim dos anos 60 encontraram na antropofagia tanto o canibalismo cultural como forma de ação cultural, como o matriarcado de Pindorama, como uma contestação da família tradicional, instigando, nas palavras de Caetano, a imaginação a uma crítica da nacionalidade, da história e da linguagem. O estilo fragmentário oferecia espaço para que os novos leitores relessem a antropofagia de acordo com seu temperamento e suas necessidades. A fragmentação radical servia para quebrar o impasse entre tradicionalistas nacionalistas e entusiastas do pop, entre alta e baixa cultura, entre relevância política e relevância estética. Nos anos 70, a obra completa de Oswald de Andrade foi publicada em 10 volumes pela prestigiosa Civilização Brasileira, então a editora mais prestigiosa do Brasil. Uma série de contribuições críticas constitui o que é hoje o cânone crítico sobre o autor. Ensaios de Antônio Cândido, José Guilherme Wisnik, Benedito Nunes, Haroldo Campos, Silviano Santiago, aí desde os anos 70 até 1982. Né? Depois de estar sintonizado com o anti-imperialismo e a revolução sexual, Oswald de Andrade chegou nos anos 80 como proponente de uma abordagem descentrada e periférica sobre o pós-estruturalismo e a desconstrução. O banquete antropofágico se expande a novos campos. Já em 77, Augusto de Campos descreve Gregório de Matos como um antecessor também indigesto de Oswald de Andrade, um antropófago. Aqui o texto dele. Sem a boca do inferno, de nosso primeiro antropófago, esse baiano estrangeiro que deglute e vomita o barroco europeu e o retempera na mulatalha e no sincretismo tropical, não há formação,
por mais bem intencionada, que informe o que há de vivo por trás dessa coisa engraçada chamada literatura brasileira. Tá aqui uma estocada mais ou menos explícita no Antônio Cândido, falando sobre a formação da literatura brasileira, que é o livro do Cândido que exclui, né, os autores barrocos do seu campo de estudo. Né? Cheio de orgulho nacionalista, Augusto de Campos compara a exuberância do Boca do Inferno à parcimônia dos puritanos norte-americanos. Até José Miguel Wisnik, inicialmente crítico a apropriações que não levam em conta o contexto cultural da produção de Gregório de Matos, caracteriza certos procedimentos poéticos do poeta como uma espécie de antropofagia linguística. Né? Ao mesmo tempo, livre do seu contexto e restrito apenas ao manifesto, a antropofagia transformou-se no mito, como definido por Lévi-Strauss. Uma narrativa capaz de oferecer um modelo lógico, capaz de superar uma contradição, que é um feito impossível, se, como costuma acontecer, a contradição é real. Os resgates e sequestros dessa antropofagia mítica são como o número teoricamente infinito de módulos, cada um ligeiro. Quer dizer, na verdade, eu vou explicar isso melhor. O Lévi-Strauss fala sobre os mitos indígenas e por que eles se repetem em diferentes partes da América Latina com variações sempre. Então ele diz o seguinte: esses mitos respondem a uma contradição real, a uma contradição que angustia de fato aquelas pessoas que estão gerando aqueles mitos. E ele diz o seguinte, que eles vão se proliferando com algumas diferenças, né, em espiral, até que o impulso intelectual que os tenha produzido esteja esgotado. O impulso intelectual de remendar as contradições de uma identidade fraturada como a brasileira, profundamente ocidental e profundamente não ocidental, certamente está longe de se exaurir. O título dessa palestra veio de um manual, está ali a capa dele, do jesuíta Manuel Ribeiro Rocha. Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado. Ele é um manual sobre como tratar com os escravos. E nele, a palavra resgate se refere precisamente ao sequestro dos africanos pelos europeus. Então, quando os europeus iam lá e sequestravam um africano, ele chamava esse sequestro de resgate. Estava resgatando ele do paganismo para a religião cristã. Quando eu fui chamado pela primeira vez para estudar esse assunto, eu estava, por coincidência, também lendo esse livro. E aí me veio essa ideia do resgate e do sequestro. Né? Condenados a projetar as nossas preocupações contemporâneas no passado, nós sempre andamos uma linha tênue que divide um resgate de um sequestro historiográfico, discutindo sobre a fronteira entre as abordagens ahistóricas e transhistóricas do nosso passado. O passado que serve a nossas conveniências e autocelebrações provavelmente foi sequestrado. Resgatar o que foi esquecido ou que se tornou invisível ou mesmo inconveniente deveria sempre reavivar em nós a alteridade do passado, algo que nos incomoda e nos provoca verdadeiramente. Obrigado. Eu gostaria de chamar aqui para a mesa agora o Eduardo Moreira, do Galpão, para a gente fazer uma leitura do manifesto. Né? E, de certa forma, o que eu acho muito importante também, a gente falar sobre, mas a gente também revisitar, né, esses textos com olhos renovados. Né? Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, acho que dispensa introduções. Talvez uma coisa que vocês não sabem é que ele é meu irmão também. Então é o único dado que talvez não seja muito conhecido. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, querido. Vamos lá, então? Vamos lá. Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade.
Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. O que atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. Filhos do sol, mãe dos videntes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa mundi do Brasil. Uma consciência participante, uma rítmica religiosa, contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida e a mentalidade pré-lógica para o senhor Lévi-Brul estudar. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. A Idade do Ouro anunciada pela América, a Idade de Ouro e todas as guelras, filiação, o contato com o Brasil Caraíba, o Villegagnon prend terre, Montaigne, o homem natural, Rousseau, da Revolução Francesa ao romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnizado de Keyserling. Caminhamos. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. O rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo, gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. O antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra as religiões de Meridiano e as inquisições exteriores. Só podemos atender ao mundo oracular. Tínhamos a justiça, codificação da vingança, a ciência, codificação da magia, antropofagia, a transformação permanente do tabu em tótem. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas, o stop do pensamento que é dinâmico, o indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Roteiros, 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 roteiros. O instinto caraíba, morte e vida das hipóteses, da equação eu parte do cosmos ao axioma cosmos parte do eu,
subsistência, conhecimento, antropofagia, contra as elites vegetais em comunicação com o solo. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro, Catiti, Catiti, Imara, Notiá, Notiá, Imara e Peju, a magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias, Comio. Se não há determinismo, só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso? Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra, o mundo não datado, não rubricado, sem Napoleão, sem César. A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão, só a maquinaria e os transfusores de sangue, contra as sublimações antagônicas trazidas nas caravelas, contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu, é a mentira muitas vezes repetida. Mas não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais. Não tivemos especulação, mas tínhamos adivinhação. Tínhamos política, que é a ciência da distribuição, e um sistema social planetário. As migrações, a fuga dos estados tediosos, contra as escleroses urbanas, contra os conservatórios e o tédio especulativo. De William James a Voronoff, a transfiguração do tabu em totem, antropofagia. O pater familias e a criação da moral da cegonha. Ignorância real das coisas, mais falta de imaginação, mais sentimento de autoridade ante a pró-curiosa psique. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas o Caraíba não precisava, porque tinha Guaraci. O objetivo criado reage com os anjos da queda. Depois, Moisés divaga. Que temos nós com isso? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maris. A alegria é a prova dos 9, no matriarcado de Pindorama. Contra a memória fonte do costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Contra Goethe,
a mãe dos Gracos e a corte de Dom João VI. A alegria é a prova dos 9. A luta entre o que se chamaria incriado e a criatura ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista, antropofagia, absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem, a humana aventura, a terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual, é a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo. A inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados. É contra ela que estamos agindo, antropófagos. Contra Anchieta, cantando as 11.000 virgens do céu na terra de Iracema. O patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte. Contra a realidade social vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Em Piratininga, ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. Revista de Antropofagia, número 1, ano 1, maio de 1928. Bom, acho que eu abri para perguntas e comentários, né? Eu tinha planejado até fazer a leitura, talvez no meio da minha leitura, mas acho que foi interessante fazer depois também, porque traz de volta aí o manifesto, o texto em si, né? E os seus mistérios e os seus desafios. Se alguém tiver alguma pergunta. O microfone já vai estar disponível. Eu queria mais uma vez agradecer aqui ao Paulo pela belíssima conferência e ao Eduardo pela memorável leitura do manifesto. Obrigado. É uma alegria ter você aqui, viu, Eduardo, conosco nessa casa. Que bom. A Inês já está ali com o microfone. Alguém quer se manifestar? Queria pedir para a professora Simone falar rapidamente. Ela é uma estudiosa da antropofagia. Responsabilidade, Rogério. Boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de ouvir assim de forma tão esse estudo tão minucioso e também tão profundo, né? E uma oportunidade muito boa nesse ano, né, em que se comemora o centenário, que vem à tona tantas palestras e debates. E eu conversei recentemente com o Rogério, desculpa a minha informalidade, mas falando exatamente assim,
de como, no momento, há uma revisão historiográfica, né? E a partir dessa questão do conceito de antropofagia, como que alguns artistas indígenas brasileiros têm retomado isso, sobretudo o Jader Esbel, que questiona, né, essa visão do herói sem caráter, do Macunaíma como uma figura que é uma leitura que eles não concordam, acham que é uma distorção e etc. E também a própria ideia da antropofagia nesse sentido de absorver e vomitar. Então, ele fala que não, que a antropofagia no sentido indígena com o objetivo de absorver tudo, aproveitar tudo. Então, há talvez um sequestro, um resgate também. Quer dizer, eles sentem que foram sequestrados nesse conceito e acho que também estão trabalhando nessa visão aí de um resgate, de uma nova leitura do conceito de antropofagia da perspectiva indígena. Então, eu acho um momento tão legal de poder acrescentar ainda mais essa visão de uma perspectiva, de um discurso indígena sem essa, não sem atravessar pela teoria literária, porque são artistas e indígenas que estão no contexto urbano, de uma formação acadêmica e também com um olhar crítico também, não é? Então é isso, eu quero mais uma vez agradecer a brilhante exposição e a oportunidade de ouvir de novo, né, o manifesto. Obrigada. A respeito dessa questão, eu acho assim, para nós no século XXI, certas coisas ficam bastante evidentes, né? Por exemplo, a citação que ele faz em Tupi, de um poema. Tupi é um poema que foi traduzido por um dos primeiros românticos brasileiros, né? Do Brasil independente, né? E as fontes todas do Oswald, obviamente, são as fontes coloniais, né? São fontes de narrativas, como do Hans Staden, do Montaigne, e ele não esconde isso, né? A gente também não deveria também entender no contexto, né, dos anos 20 o que significa isso. Nos anos 20, no começo dos anos 20, por exemplo, o simples fato de que um músico, um violonista, tinha sido convidado para dar um recital de música brasileira no Palácio Presidencial foi tomado como um escândalo. O violão era um instrumento de vagabundo, de gente à toa, né? E não mereceria estar na presidência da República. É nesse Brasil que o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade e os outros modernistas, né? É nesse contexto que o Di Cavalcanti vai pintar todas aquelas cenas no mangue, aqueles sambistas tocando violão, aquelas rodas de samba e tudo mais, né? Num contexto em que todas essas coisas eram vistas com vergonha, né? Como índices da nossa selvageria, do nosso atraso, né? E dentro desse contexto, o manifesto ele inverte radicalmente os sinais, né? E ele vira e diz, bom, a cultura pré-colonial, ou o que eu imagino que tenha sido a cultura pré-colonial, né, diz o manifesto, era uma idade de ouro, né, em que algo talvez mais avançado do que o comunismo imperaria, né? E onde a liberdade da repressão, é claro, a gente pode questionar, isso é verdade, não era assim, não era, e tudo mais, e todos nós podemos especular sobre isso, né? Infindavelmente. Nós temos sempre o desafio de trabalhar com
culturas orais, né? Em que a gente não tem. A gente aqui tem um manifesto para voltar a ele, ler ele outra vez aqui, né? E mesmo assim, cada um de nós vai inventando coisas novas, dando sentidos novos a essas palavras aqui. Mas as culturas orais têm um desafio adicional, né? Que você não tem. Você tem várias versões conflitantes, né, da mesma realidade. Nós hoje sabemos, o Brasil, um espaço geográfico gigantesco. Nós tínhamos diversas culturas indígenas bastante diferentes umas das outras, por exemplo. É difícil a gente falar o índio brasileiro como se um índio de Roraima e do Rio Grande, que habitava Roraima e habitava o Rio Grande do Sul, vivesse do mesmo jeito, tivesse os mesmos costumes, a mesma língua, as mesmas crenças, né? A gente sabe disso tudo, né? A minha volta aqui na história dá um pouco de vertigem, assim, porque a gente fica assim, afinal de contas, então, o que esse sujeito estava dizendo? Acho que foi importante a gente voltar ao texto, porque o texto, ele é um texto misterioso. Ele tem várias coisas que são ditas entre linhas, e essas entrelinhas são preenchidas, eu acho, por cada um de nós, de formas diferentes, de acordo com o momento. A gente tem que ter cuidado com essa questão do sequestro, né? Da gente não sequestrar o texto do Oswald, como não sequestrar também o Macunaíma existe o Macunaíma, né, do Mário, de Andrade, e existe o Macunaíma, né, dos índios ali, em torno, né, do Monte Roraima, naquela região norte, ali na fronteira do Brasil, com a Venezuela, com a Guiana e tudo mais. Essas coisas coexistem, né? A gente não precisa dizer, bom, então Macunaíma é uma falsidade e o que existe é isso aqui. Não se trata disso, as duas coisas vão existir. Se trata, acho muito importante, de saber que o Macunaíma também existe e que ele tem algo a dizer, e a gente também saber escutá-lo, né? Mas não necessariamente, para usar um termo atual, né, cancelar, vamos dizer assim, o Macunaíma, né? Que é um trabalho magnífico, né? Que é um livro magnífico, também muito misterioso, também ambíguo, né? Tem muitas coisas do manifesto que a gente fica ainda... E, às vezes, sintaticamente, olha, eu fui treinado numa escola, eu tive o privilégio de ter sido treinado na UFMG por uma escola de letras de primeira e ter ido para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado numa outra escola de leitura. A escola americana privilegia muito a leitura cerrada do texto. A gente passa horas nas aulas nossas de pós-graduação lendo o texto, voltando a ele, perguntando, relendo e tudo mais. Lá, né? E às vezes falta um pouco de contexto histórico. Uma coisa que eu aprendi mais foi aqui mesmo, né? Mas, assim, eu acho muito importante a gente voltar ao texto, porque o texto é melhor do que as nossas interpretações dele, seja quais forem, né? E dar boas-vindas, né, à adição de novas vozes, e de novas versões e de novas histórias, né? Sem cancelar aquilo que aconteceu antes, né? Sim, sim, eu entendi. Sim. Sim. Professor Serufo. Só um minutinho. Só vamos aguardar o microfone, porque tudo está sendo gravado para o nosso YouTube, e lá ficará como um documento, fonte de pesquisa. Bem, boa noite. Eu vou sequestrar uma palavra da minha colega ali para agradecer a oportunidade de ouvi-los. Eu gostaria de abordar um detalhe, não sei se está bem adequado ao momento, mas durante esse período que foi abordado,
grandes catástrofes aconteceram na humanidade. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, nós estamos falando de 100 milhões de mortes nessa humanidade. A gente entende bem o discurso, entende bem o que foi falado no manifesto. Podemos pensar que essas coisas estavam longe, né, da nossa sociedade. Mas nem tanto. A gripe espanhola mesmo fez milhares de mortes no Rio de Janeiro, na capital, em São Paulo, nos atingiu entre 1915 e 1920, mais ou menos nessa época. Depois nós tivemos a Revolução de 32, modernistas foram, inclusive, convocados, foram, não foram, participaram. Tivemos ainda assim, outras grandes catástrofes aí, e eventos como a ditadura getulista, né, que tal. Eu pergunto assim, a você que conhece bem a obra desses modernistas, que traços estão dentro dessas obras? O que eles trouxeram para dentro? Eu não percebi isso bem. Entendo. Olha, eu acho o seguinte, os modernistas, não só os brasileiros, né, de vários outros lugares, eu estudei principalmente a língua inglesa e espanhola, além do português, né? Os modernistas tinham como uma série de características em comum. Direções políticas as mais diferentes, desde monarquistas, conservadores, fascistas, comunistas, socialistas, libertários. Havia modernistas de qualquer tipo de filiação política, né? O que os modernistas tinham em comum era um senso muito agudo de tempo, né? Uma coisa que um crítico inglês, usando um velho termo latim, chamava de devotio moderna, uma devoção profunda ao hoje, né? Um sentido de que hoje é um tempo como nenhum outro, diferente de todos os outros, é um tempo inédito, as coisas que estão acontecendo agora nunca aconteceram antes. Esse compromisso com o hoje é muito forte, né, nos modernistas em geral, né? Desse compromisso vem, né, um desejo de lançar um olhar diferenciado, diferente para o passado, né? É o que faz o Oswald nesse caso específico, né? Olhar para a colonização brasileira, até mesmo para o período pré-colonial brasileiro, buscando pistas, buscando soluções, buscando respostas para essa crise de hoje, hoje que eu digo, dos anos 20, né? Para essa crise do hoje, né? Então, essas crises, né, da gripe espanhola, depois do fascismo, né, a ascensão do fascismo, e a Segunda Guerra Mundial, todas essas, não digo a Segunda Guerra Mundial, está um pouco mais para frente do momento da feitura do que a gente chama aqui do modernismo. Eu estou usando aqui o termo modernismo no seu sentido mais restrito de algo que vai ocorrer no Brasil entre 22 e 30. Daí para frente, obviamente, modernistas continuarão escrevendo, pensando, outras pessoas continuarão usando ou não o legado deles, mas o modernismo fica aí limitado nesse período, né? Então, eles vão lidar com a ascensão do fascismo, com as crises políticas brasileiras, né? O 22 marca o começo do fim da velha república, né? Primeiro, uma crise institucional bravíssima, né? Com a revolta lá dos 18 no Forte de Copacabana, né? Uma eleição contestadíssima por causa de quem acha que a fake news foi inventada agora, o fake news lá durante a eleição, que o candidato teria, né? Que o Bernardo teria escrito uma carta humilhando e desancando os militares, né, e o Hermes da Fonseca. Essa carta termina sendo estabelecida como falsa,
mas o clube militar é fechado. Bom, enfim, todas essas confusões aí marcam o ano de 22, né? Aliás, o ano do centenário da independência do Brasil, né? Então, é curioso, o governo federal brasileiro organizou uma exposição mundial, né, no Rio de Janeiro, em 1922. Ela foi muitíssimo bem sucedida, foi atendida por vários países diferentes, que ocuparam pavilhões diferentes na cidade do Rio. Mais de 6 milhões de pessoas foram visitar essa exposição, né? Mas em 2022 ninguém se lembra dela. Todo mundo se lembra daquela pequena reunião ali em São Paulo, com aquele pequeno grupo de artistas. Talvez porque o que eles disseram e o que eles fizeram, não só em 22, mas depois, respondia a essas crises. E a crise que nós temos também. Eu acho que nós também temos uma devotio moderna muito grande. O que nós não temos, que existia naquela época, era também uma confiança muito grande no futuro. Acho que os modernistas tinham uma confiança de que a onda histórica estava passando e que eles iam surfar nela. E acho que o nosso sentimento no século XXI é mais de que vamos tentar não nos afogar, pelo menos, mas que a coisa é avassaladora e nós não sentimos muito essa confiança, né, que o manifesto tem. O manifesto tem momentos assim profundamente confiantes no futuro, né? Essa confiança não está mais presente. Voltando à questão das crises, tem uma série de crises também que marcam o modernismo, e são crises na comunicação, crises na capacidade da linguagem de descrever as coisas de forma precisa e unívoca. Por quê? Porque pessoas como Freud vão dizer, bom, o que você diz não é necessariamente exatamente o que tem outras coisas aí dentro da sua cabeça trabalhando, movendo os seus afetos, movendo os seus desejos, movendo os seus medos, e você não é senhor absoluto do que diz, você sempre diz mais e menos do que você gostaria de dizer, né? Marx vem e diz, bom, tudo que você diz é fruto da sua posição dentro da sociedade. Então, mais uma vez, você não é senhor absoluto, você não tem uma posição neutra, né, absoluta, uma panorâmica completa, né? Então, falta confiança na linguagem, e isso vai levar os modernistas ao que alguns críticos chamam de exasperação formal. Uma vontade de romper com as regras formais, uma vontade de romper com os princípios estabelecidos, artísticos, literários, e buscar formas novas e diferentes de se fazer as coisas, para tentar justamente suprir essas deficiências que eles percebem existem na comunicação formal. O que nos leva à última característica importante dos modernistas, que é assumir, rasgar o contrato público e artista, né? Quer dizer, criar uma produção artística e literária que não se sente necessariamente colega do seu leitor ou do seu público, mas que quer provocar o seu leitor e seu público, que quer desestabilizá-lo, que quer tirá-lo da sua zona de conforto, que quer colocá-lo numa situação difícil, né? Então, assim, tem muitas coisas aqui. Os tempos passam e as coisas mudam, mas a gente não percebe o escandaloso de certas afirmações do manifesto, por exemplo, contra o catolicismo, especificamente o catolicismo brasileiro, o cristianismo católico brasileiro trazido pelos portugueses durante a colônia, né? Isso era um assunto explosivo, digamos assim, né? E a vontade de tocar nessa ferida, de tocar nesse assunto específico aí dessa maneira, né, é uma vontade de afronta. Então, existe uma disposição desses artistas modernos, desses modernistas, de afrontar o seu público, de chacoalhar o seu público, de dizer é preciso se movimentar, é preciso se mover. Todas essas coisas eu acho que
a única coisa que eu acho que mudou fundamentalmente é essa questão da confiança, né, no futuro. Né? Essa confiança no futuro, eu acredito que nós não temos. Né? E isso a gente não compra na farmácia, nem no supermercado, e não inventa. Eu não posso ser confiante no futuro porque eu quero. Né? Infelizmente, a gente olha para o futuro e vê as coisas com uma certa, às vezes, melancolia ou às vezes tristeza. Espero ter respondido de alguma forma. Mais alguma manifestação? Eu quero fazer uma pergunta ao Eduardo e depois uma última pergunta ao Paulo. Eu jamais perderia a oportunidade de aproveitar aqui a presença de um dos mais importantes atores e pensadores do teatro, né? Ora em visita à nossa casa, né? Eduardo, como é que isso ecoa no campo das artes cênicas, né? Houve aqui uma referência muito importante a como a antropofagia chegou aos anos 60, ao Teatro Oficina, especificamente no resgate do Rei da Vela, né, tanto tempo depois, por meio da montagem liderada por Zé Celso Martinez Correia. Como é que, na sua experiência, na sua memória e na sua prática, você recebe a mensagem da antropofagia no seu campo de atuação, no campo das artes cênicas no Brasil? Eu acho que assim, é super importante a antropofagia, né? Acho que é um conceito muito artisticamente muito precioso, assim, talvez seja uma, não sei, não tenho cultura assim para dizer isso, mas assim uma das poucas contribuições verdadeiramente brasileiras à civilização ocidental, assim. E eu acho que é muito importante assim se pensar como o tropicalismo, né? Zé Celso Martinez, o Teatro Oficina, né? Eu acho que é um momento também, né? Por exemplo, pensando no teatro, né? Eu acho que o teatro brasileiro vivia um momento ali de vanguarda na sociedade brasileira, repensando a sociedade brasileira, o teatro de arena, os CPCs, né? todo um encontro, assim, toda uma criação de uma dramaturgia brasileira, pós Nelson Rodrigues, né, que talvez, quer dizer, com certeza é o nosso maior autor dramático até hoje, que é o Nelson, assim, que criou também uma maneira, uma palavra absolutamente brasileira, urbana, carioca, assim, no teatro dele, né, extraordinário, assim, a contribuição. Mas eu acho que o teatro ele vive naquele momento ali, né, nos anos 50, começo da década de 60, e tragicamente é destruído, né, pela imposição de um regime autoritário, regime de exceção, como foi o golpe de 64, depois o recrudescimento desse golpe com as 5 em 68, e o teatro foi simplesmente destruído, né? E eu acho que a cultura brasileira, num certo sentido, com o Zé Celso, com a Tropicália, assim, resgata muito essa possibilidade a partir da antropofagia, como essa coisa essencialmente brasileira, e eu acho que ela é muito viva, assim, ela tem... eu vejo, assim, por exemplo, para citar um exemplo, quando o Galpão recria, por exemplo, o Romeu e Julieta, sobre um formato assim de modinhas, né, de coisas assim da cultura mineira, assim, uma ideia assim de criar um Romeu e Julieta profundamente brasileiro, do interior, né, que era a proposta, um Romeu e Julieta goiabada com queijo, né? Quer dizer, é uma forma, eu acho que é uma postura antropofágica, né, diante da cultura, né, diante de um texto clássico do Shakespeare, né? Então eu acho que é uma maneira muito valiosa da cultura brasileira, antropofagia, né? Como é que um país sem tradição, né, com uma dificuldade de
de informação e de formação, né? A gente não tem formação, a nossa escolaridade infelizmente, quer dizer, é uma cultura que parte sempre muito do intuitivo, né? E menos de uma coisa assim, de uma herança, né? Então, o que nos resta um pouco é isso mesmo, de antropofagizar o que vem de fora, né? Que era uma coisa, sei lá, que, por exemplo, os circos-teatros, as companhias de circo-teatro no interior do Brasil faziam muito, né? Chegava um filme de sucesso, que tinha feito sucesso nos Estados Unidos ou na Europa, e eles criavam uma peça em cima daquilo ali, da maneira mais intuitiva e até um pouco tosca, né? Mas é uma forma de antropofagia que eu acho, que é uma coisa que tá muito presente, assim. Acho que é um conceito muito valioso, assim, uma contribuição muito interessante, uma visão muito interessante da possibilidade de contribuição da cultura brasileira para o mundo. Muito obrigado, Eduardo. Quero fazer uma última pergunta para o Paulo, fazendo antes dois registros brevíssimos. Essa casa viveu, nesse ano, vários momentos interessantes, mas eu queria destacar dois momentos especialmente interessantes. Primeiro, a posse aqui de J. D'Angelo, né? O nome do teatro. Outros nomes ligados ao teatro já integraram a nossa história, né? Entre eles João Etienne, Ângelo Machado, e a posse de J. D'Angelo nos alegrou muito, porque é um pouco o reencontro da instituição com esta potente forma de expressão artística, né? Ele fez aqui um belíssimo discurso de posse, falando sobre as relações entre o teatro e a literatura, que está disponível aí no YouTube, no canal da Academia no YouTube. E o segundo registro é a eleição de Ailton Krenak. Nós estamos falando aqui o tempo inteiro do tema, né? E, finalmente, 100 anos depois de 1922, né? Nós com muita alegria, né? De uma certa forma, recebemos esse presente, né? Se eu puder me expressar desse modo, né? Porque isso é celebrar e honrar, né? Uma dimensão valiosa e preciosa da vida cultural brasileira, né? E também reconhecer que Ailton Krenak chega também porque é autor de uma obra potente, né? Uma obra relevante, potente, que precisa ser cada vez mais divulgada. São dois registros muito rápidos que eu me permiti fazer aqui, né? E que bom que chegou esse tempo, né? Em que a gente fala com muito mais a naturalidade, né? Da convivência, da companhia próxima, cotidiana, com brasileiros de todas as trajetórias, origens, formas de expressão, né? Etnias. E a última pergunta para o Paulo é essa. Paulo, passados aí 100 anos, né? E vendo o cenário cultural brasileiro hoje, sobretudo a literatura brasileira hoje, né? A literatura que se faz hoje, em 2022. Que tipo de incorporação essa literatura contemporânea faz do legado modernista, especialmente do legado antropofágico, se é que isso tem te chamado a atenção, né? Zé Miguel Wisnik escreveu recentemente um artigo muito interessante, muito extenso, a respeito das reverberações do movimento modernista ao longo das décadas do século XX, chegou até o século XXI, enfim, incluiu a Bienal, incluiu também artistas como Emicida, né? E eu queria uma palavra sua sobre esse tema, para encerrar. Olha, assim, falar do momento contemporâneo é sempre muito complicado, né? Porque a gente brinca, né? Que na academia, não academia aqui, na academia da universidade, as pessoas ficam assim, esperando a pessoa morrer
para poder ir lá estudar o defunto, porque ficamos um pouco ansiosos e um pouco assim inseguros quando estamos tratando com pessoas vivas, né? É uma brincadeira. Eu tenho colegas brilhantes que trabalham com a literatura contemporânea, né? Mas reflete um pouco esse desafio, um desafio muito grande, né? Falar de literatura contemporânea e, enfim, anunciar a importância de X ou de Y, né? Eu acho que a cultura brasileira vive efeitos benéficos de uma relativa melhoria, longe de ser satisfatória, mas uma relativa melhoria na democratização do ensino e da leitura. É muito importante. Eu gostaria de, por exemplo, de chamar a atenção de que, de alguma forma, em algum lugar, o Ailton Krenak teve a oportunidade, né, de se formar, de estudar, de ler e tudo mais. E que essa oportunidade é muito importante. A democratização, a gente não pode parar, né, na exaltação da precariedade, da precariedade que é fruto de uma certa pobreza e falta de oportunidade. E eu acho que no caso do Brasil a gente está tendo uma série de novos, uma cena cultural muito mais plural, muito mais diversa, muito mais variada, como efeito dessa democratização do ensino, né, que permite olha, eu gostaria demais, eu me lembro de coisas, textos antigos do Villa-Lobos, né, em que ele falava sobre as esperanças dele, assim, se nas escolas brasileiras, nas escolas primárias brasileiras, as pessoas tivessem a oportunidade de estudar instrumentos musicais, né, tivessem a oportunidade de ter aulas melhores, né, de literatura, tivessem a oportunidade de ter uma introdução às artes plásticas, né. Melhorias têm sido feitas e os efeitos dessas melhorias estão aparecendo, né? Então, quando você vê um aumento significativo da diversidade, né, esse aumento da diversidade é um efeito dessa democratização da educação, né? E eu espero que os efeitos dessa democratização continuem, né? E acho que os artistas, a antropofagia, o Eduardo falou uma coisa que eu acho muito interessante. A antropofagia tem uma lição interessante a dar no seguinte sentido: quando você trata, seja de Shakespeare ou de Nelson Rodrigues, você está tratando de uma fonte consagrada, né? E o excesso de respeito, o medo, o sentimento de inferioridade, ele prejudica a sua abordagem a essas obras, né? Por outro lado, os chamados clássicos, da maneira mais abrangente possível que eu vou definir esse clássico, né? Os clássicos, eles têm muito a dizer, né? E conceitos como a antropofagia podem ser úteis no sentido de encorajar as pessoas a ler esses clássicos, ler esses nossos antecedentes, são clássicos ou brasileiros, ou clássicos da literatura mundial, ou literaturas de outras fontes, né? Mas ler com respeito, evitando os sequestros, né? Evitando os sequestros, obviamente, mas não deixar que esse respeito se transforme em medo, né? Um medo excessivo, assim, ai meu Deus, mas quem sou eu para fazer isso com esse autor tão glorioso, tão, né? E eu acho que ela ajuda nesse sentido. E acho, então, nesse sentido, que os escritores brasileiros contemporâneos
Os artistas brasileiros contemporâneos só têm a ganhar, realmente, lendo criticamente, lendo livremente, fazendo livremente essas leituras da nossa tradição brasileira. A gente tem muita dificuldade no Brasil também com a fixação de uma tradição, porque parece que cada geração nova que aparece desconhece completamente o que a geração anterior fez e quer começar do zero, reinventar a roda e começar tudo de novo, né? Isso é um pouco uma expressão de uma falta de formação, né? Porque, às vezes, sem a possibilidade de uma formação, você acaba achando que você tem que inventar a roda mesmo, porque você não sabe que a roda foi inventada. Mas, então, acho que é importante, né, que as novas gerações, trazendo histórias pessoais, trazendo bagagens culturais diferentes. Muito importante a abertura dos modernistas à cultura vernacular brasileira, cultura oral brasileira. Muito importante a gente não deixar, a gente não tirar, não perder do nosso ponto de vista que essa cultura oral brasileira era desprezada, era considerada um lixo, né? Porque senão a gente às vezes não consegue ver a potência que esses textos e que essas atitudes tinham naquela época, né? De achar, como eu disse, do Di Cavalcanti pintar uma cena numa mesa de bar com um homem de pele morena tocando um violão, uma mulher ali numa roda de samba, uma coisa desse tipo, nos anos 20, o que aquilo significava, né? de novo dentro daquele âmbito. E isso acho que a gente continua e precisa ter, né? E quanto mais democratizado o ensino, mais oportunidades a gente vai ter, não necessariamente de viver, por exemplo, a experiência cultural de um Mário de Andrade, um estudioso fantástico, um homem de uma curiosidade, ele dizia uma curiosidade quase uma fome quase estomacal de Brasil, né? Que sai viajando, aí gravando canções, conversando com câmara cascudo e aprendendo coisas sobre a cultura vernacular brasileira, né? Hoje a gente tem a oportunidade de ter outras pessoas também vindo desse extrato da cultura vernacular brasileira e trazendo esses saberes, não é? Para compartilhar com todos nós. Acho que todos nós temos muito a ganhar ouvindo e aprendendo com a diversidade incrível que existe no Brasil, né? Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado ao público presente nesta memorável noite e a você que está assistindo o nosso programa aí no YouTube. Eu queria, então, pedir aplausos finais de agradecimento ao Eduardo e ao Paulo. Obrigado.